A Prefeitura Municipal de Dourados está preparando a atualização do plano diretor da cidade. Plano diretor que foi elaborado em 2003. Está defasado. Nós vamos conversar com o geógrafo Mário Tompes, professor Mário Tompes. O senhor participou de uma atualização, né, do plano diretor de Dourados. Como é que está esse plano? O que é que está faltando? O que é que pode ser feito, Mário? Na verdade, eu participei da elaboração do plano. O plano foi elaborado em 2003, na época eu estava como diretor-presidente do Instituto de Planejamento aqui de Dourados e tive a oportunidade, portanto, de coordenar esse processo. Como você mesmo falou, o plano foi elaborado em 2003 e, portanto, de acordo com o Estatuto da Cidade, que define um prazo de validade de 10 anos, esse plano venceu em 2013. E, consequentemente, nós estamos agora há 7 anos, né, de defasagem do plano. Nesse sentido, então, o plano diretor não dá mais conta, né, de orientar o processo de planejamento urbano da cidade. Imaginem vocês o que era Dourados em 2003 e o que é a cidade hoje, né? De 2013 para cá, por exemplo, nós tivemos uma série de mudanças na cidade. É importante recordar que, nesse período, surgiu um shopping center na cidade, né? Surgiram outros grandes equipamentos urbanos, todos concentrados ali na vizinhança do shopping center, caso do Atacadão, o caso das lojas Avan, do Açaí, né? E tudo isso terminou criando um processo de transferência paulatina das atividades do centro da cidade para aquela nova região, né? Por outro lado, nós tivemos outras mudanças, como, por exemplo, o surgimento dos condomínios fechados, né? Então, vejam vocês, todas essas mudanças, né, não existiam quando o plano diretor foi originalmente elaborado em 2003. Então, o que nós temos hoje aqui é uma nova Dourados, é uma outra cidade, é uma outra realidade. E, portanto, nós precisamos que haja uma atualização do plano diretor para exatamente redefinir as diretrizes, as orientações do planejamento para essa nova Dourados, para Dourados de 2020. Né? Então, assim, na verdade, é preciso aqui que a gente recorde que o plano diretor tinha algumas diretrizes que eram muito importantes e que, no meu modo de ver, necessitam ser preservadas. Que diretrizes são essas? Uma das diretrizes era exatamente a ideia de nós mantermos um perímetro urbano, né, dentro do possível, um perímetro urbano que não permitisse um crescimento extensivo da cidade. No entanto, em 2011 e depois em 2014, nós tivemos um processo de ampliação do nosso perímetro urbano que quase triplicou o perímetro urbano de Dourados. O perímetro urbano anterior, se eu não me engano, correspondiam a 85 quilômetros quadrados. Né? E esses 85 quilômetros quadrados, em 2011 e 2014, que foram 2 ampliações, ele foi para mais de 200 quilômetros quadrados. Então, assim, com base nessa expansão do perímetro urbano, isso terminou favorecendo que ocorresse aqui em nossa cidade um processo que é muito que traz prejuízos, né, tanto para os cofres públicos quanto para a economia da própria população. Que processo foi esse? Esse boom de loteamentos que aconteceu em nossa cidade, a questão aí de uns 4, 5 anos para cá, que terminou fazendo com que a cidade ela se expandisse de forma horizontal, né, colocando novos bairros em áreas cada vez mais distantes do centro da cidade, né, e isso obriga a população que reside nessas áreas a se deslocarem em distâncias cada vez maiores, né, para acessarem os seus empregos, para acessarem os serviços urbanos da cidade, que estão todos localizados, ou a maior parte deles localizados no centro da cidade.
Então, isso significa um custo para o bolso da população, né, que é induzida a residir nesses locais mais distantes. E é ruim para o poder público também, porque o poder público ele é obrigado a financiar a implantação nesses novos bairros distantes, a implantação de escolas, de postos de saúde, de creche, de segurança urbana, de serviço de coleta de lixo e assim por diante. Tudo isso cai nas costas da prefeitura, né? Então, assim, isso tem que ser repensado, né? Nós precisamos criar diretrizes que enxuguem esse perímetro urbano, que reduzam esse perímetro urbano. E o ideal é que a gente comece a pensar Dourados com base numa perspectiva de verticalização da cidade, para que a gente concentre a população próximo aonde se encontram os empregos, aonde se encontram os serviços públicos, né, aonde se encontra o comércio, de maneira que isso traz, no final desse processo, benefícios para todos. O poder público vai gastar menos, porque já existem os serviços públicos todos implantados no centro da cidade, né, e a população vai morar próximo desses benefícios. No seu entendimento, o perímetro urbano deveria ser o quê, por exemplo, hoje? Ele vai para hoje ele estaria em 240 quilômetros. O perímetro urbano ele teria que ser reduzido pelo menos para metade disso daí, né? Eu acredito que uns 100 quilômetros quadrados de área de perímetro urbano seja suficiente para que a gente possa, então, obter uma cidade com essas vantagens que eu acabei de comentar e evitar fazer com que as pessoas sejam colocadas em distâncias cada vez maiores, obrigando essas pessoas a se deslocarem também, né, a distâncias muito grandes. Então, eu penso que isso é de suma importância. Um outro aspecto que eu acho que vale a pena aqui nós recordarmos é a questão da participação da população nesse processo. Um plano diretor, Antônio Carlos, é um documento que poucas pessoas da nossa população conhecem bem ou têm dificuldade de imaginar para que serve. Então, assim, é de pouca utilidade nós elaborarmos um plano diretor simplesmente para ter o documento disponível se as pessoas não conhecem o que é um plano diretor. Porque se nós elaborarmos um plano diretor e a população não toma parte, não participa, né, esse plano diretor corre o sério risco de ser deixado de lado, de ser engavetado. Ninguém vai estar cobrando a aplicação desse plano diretor, até porque, como eu falei, a maior parte da população desconhece o que é um plano diretor. Então, é muito importante que, nesse momento que a Prefeitura está fazendo a atualização do plano diretor, que a gente tenha a oportunidade de engajar o maior número possível de douradenses para participar desse processo de atualização do plano diretor, para que a população conheça o que é o plano diretor, para que ela conheça quais são os instrumentos de planejamento que esse plano diretor disponibiliza para a população, de tal sorte que a nossa população possa também cobrar a aplicação desse plano diretor, né? Só vou dar um exemplo aqui para vocês terem uma ideia mais precisa do que eu estou falando. O atual plano diretor, que está já vencido, ele, por exemplo, ele dispõe de um instrumento chamado IPTU progressivo. Esse IPTU progressivo é um instrumento importantíssimo, porque ele serve para combater os tais vazios urbanos, combater a especulação imobiliária, ou seja, aquelas pessoas que compram terreno não para utilizarem o terreno, não para edificarem no terreno, mas compram o terreno para deixar o terreno aguardando valorização. E isso é muito ruim para a cidade, é muito ruim para a população como um todo. E nós temos que combater isso. O IPTU progressivo, portanto, ele penaliza as pessoas que procedem dessa forma, aumentando o valor do IPTU com o passar do tempo, de maneira a obrigar a pessoa a vender esse terreno para quem efetivamente vai construir no terreno. No entanto, até hoje, e olha que lá se vão, né, de 2003 até 2020, lá se vão 20 anos. 17 anos. 17 anos. Pois bem, durante esses 17 anos, esse instrumento nunca foi regulamentado. De maneira que, embora tenha no plano diretor, a gente não pode utilizá-lo, porque carece
de regulamentação, né? É por isso que eu insisto na necessidade de que haja um processo grande de participação da população, para que a população conheça o que tem no plano diretor e possa reivindicar a aplicação desses instrumentos. Então, é muito importante e é uma pena que o processo de atualização do plano diretor esteja sendo feito exatamente nesse período de pandemia, né, que vai, evidentemente, atrapalhar bastante, né, esse processo participativo, mas nós temos também opções de garantir essa participação, porque hoje, graças às opções tecnológicas que nós temos, podemos também, por exemplo, organizar audiências públicas remotas, né, via online, via internet. Porém, o importante é que isso aconteça, né? A prefeitura ela precisa garantir esse espaço para que a população participe, debata, apresente sugestões e, sobretudo, tome conhecimento do que está sendo elaborado. Porque, na verdade, o plano ele está sendo elaborado por uma consultoria, uma empresa consultora, né, que não é daqui da cidade, é de fora. Então, assim, teria muito poucos ganhos para a nossa população, né, se essa empresa simplesmente, ao final do prazo, apresentasse esse plano, né, sendo que esse plano não tenha sido debatido, não tenha sido elaborado com a participação da nossa população. Então, insisto muito na importância, né, de que a gente tenha essa oportunidade, que a prefeitura abra espaço para a população douradense participar desse processo. Isso tem que ser feito logo. Pelo que eu soube, parece que o prazo é até o final do ano, né? Nós estamos em julho, então isso precisa ser feito com a maior brevidade possível para que abra esse espaço de debate com os douradenses.